também da arquitetura, e hoje nós temos seminários do professor Pedro da Luz, né, com o tema Pesquisa, Ensino e Extensão, Arquitetura, Cidade, Pandemia e Filosofia. Eu quero agradecer a presença de todos, inclusive do diretor da nossa escola, o Juarez, do AE, e demais convidados e professores. Nós estamos aproveitar esse momento inicial para esclarecer que a gente está fazendo uma transmissão paralela através do Zoom, porque no último seminário, né, que o Pedro tentou realizar, nós sofremos um ataque de hacker. Isso foi muito constrangedor, e no sentido de garantir a todos a participação, tanto da comunidade acadêmica da UF, quanto a convidados externos, nós fizemos esse jeitinho brasileiro, né, para a gente tentar garantir a participação de todos. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do currículo do Pedro, né, para quem o conhece é indispensável, mas é um ritual. Ele é formado pela graduação na UFRJ em 1983, mestrado também pela UFRJ em 1999 e doutorado também na UFRJ em 2017. Atualmente ele é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, da matriz aqui do Rio de Janeiro, e é professor associado da Universidade Federal Fluminense. Ivan, eu sou ex-presidente do IAB, não sou mais presidente, não. Tá bom, ok. Então, ex-presidente do IAB, tem experiência na área da arquitetura e urbanismo, com ênfase nos temas de cidade, projeto, habitação, ideologia e hegemonia. Muito bem. Resumo da palestra de hoje, o professor Pedro da Luz vai apresentar e vai debater o estágio atual do desenvolvimento da cidade brasileira, pensando as ações de projeto e plano, definidoras do nosso ofício como uma crítica operativa das suas condições, e os esforços prefigurativos que devem ser feitos para a sua transformação, a partir dos conceitos do plano, do projeto, ideologia, hegemonia, subalternidade, pretende-se debater a estratégia do nosso campo de atuação para a persuasão da sociedade em geral, para lutar pela sua previsibilidade, isto é, para a sua capacidade de autodeterminação, do seu próprio vir a ser, do seu futuro, das nossas próximas gerações. O Pedro vai envolver esse tema, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Pedro. E depois da sua apresentação, Pedro, nosso horário limite é até às 17 horas. Então, se você conseguir fazer por volta de 1h30, a gente dá um tempo aí, pelo menos meia hora para as perguntas e considerações finais. Novamente agradeço a todos e agradeço você, Pedro, pelo esforço de estar aqui diante da última apresentação que nós tentamos fazer e não conseguimos. Agradeço também ao Alex por estar monitorando o pessoal que está no Zoom. Estamos todos muito felizes aí pela essa experiência. Pedro, a palavra é sua, ok? Fique à vontade. Bom, boa tarde aí a todos. Eu não posso deixar de mencionar aí o esforço que tem sido feito para autoidentificação de nós mesmos da UF, enquanto pesquisa, né, um centro de pesquisa e extensão, tanto pelo professor quanto pela professora Denise também, que além de ter essa série de seminários, tem feito um esforço notável com relação à ordenação do site, uma série de questões. Bom, eu gostaria apenas de repetir que eu não sou mais presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, agora eu simplesmente faço parte do Conselho Superior, e a ideia dessa palestra também é nesse sentido, quer dizer, eu como participante dentro da escola, tentar dar visibilidade àquilo que está sendo minha pesquisa e meu envolvimento numa série de campos, tanto do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. E aí, acho importante, né, quer dizer, a gente começar com uma citação do Gramsci, um filósofo italiano que viveu no início do século XX, que ele diz, né, a história é uma comparação implícita entre o passado e o presente, porque seria ilícita a elipse quando a comparação é feita com uma hipótese futura. Acho que esse é o drama de nós, todos os arquitetos, né? Quer dizer, temos uma ação ou um campo que é determinado não por o trabalho de análise ou de compreensão do existente, mas de se adaptar com relação ao futuro, né?
Eu penso também essa citação do Piketty, né, que é um livro que recentemente foi escrito, que é Capitalismo e Ideologia, né? Desse modo, toda época produz um conjunto de discursos e ideologias contraditórios, que visam legitimar a desigualdade tal como ela existe ou deveria existir. E aqui, né, quer dizer, a gente vê que a questão que perpassa fortemente, né, quer dizer, o projeto da cidade brasileira se refere exatamente a um esforço de equidade. E aí, temas que acho que são muito caros a nós arquitetos, é exatamente o tema da habitação, né? Habitação multifamiliar, em que eu tive a oportunidade de participar tanto da exposição Penso Cidade, em 2004, quanto da exposição em 2016, o Centro Cultural Oiticica, com uma quadra habitacional para o Brasil. Como eu já falei, quer dizer, eu não posso deixar de mencionar o Instituto dos Arquitetos do Brasil, uma instituição que está com 99 anos, ano que vem vai completar 100 anos, no ano do Congresso da UIA 2020, agora 2021, por causa da pandemia, né? E desde o início, desde a sua fundação, o IAB tem se pautado muito, né, pela questão dos concursos, né? A defesa dos concursos públicos como a forma mais transparente da contratação dos arquitetos. Acho que essa é uma questão que é importante ser reforçada, né? A França, por exemplo, que é um território que cabe dentro do estado de Minas Gerais, ela é menor do que Minas Gerais, portanto, ela realiza por ano 2.000 concursos de projeto, né? Enquanto que o Brasil, se realizar 10, é muito, né? E aí, aqui embaixo, eu trago uma experiência que é quase fundadora da minha inserção no campo da arquitetura e do urbanismo, que foi um concurso que eu realizei com outros colegas, ainda como estudante, que recebemos menção honrosa, que era o concurso da creche da Obra do Berço, né? No seu terreno lá na Barra da Tijuca, né? Era uma ideia que continuou sendo muito forte, né? Que era exatamente como era uma creche na qual as crianças passavam a semana inteira longe de seus pais. A nossa ideia foi desenvolver o programa tal qual uma mini-cidade, né? Exatamente com os simbolismos que uma mini-cidade tem, né? Exatamente a questão de ter áreas monumentos, outras áreas que eram habitação. Não posso deixar também de mencionar o Congresso da UIA 2021, que é com esse lema, né? Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21, que é uma construção não só do IAB, mas das entidades de arquitetura, né? A Federação Nacional dos Arquitetos, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, a Associação Brasileira das Escolas de Arquitetura, a ABAP, e eu me esqueci aí, mas também está a FENEA, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, né? A ideia desse congresso é exatamente aglutinar esforços, né, dando mais transparência às ações de planejamento e projeto, e buscando, quer dizer, lutando, porque no nosso país nós não identificamos um certo protagonismo das ações de planejamento e projeto, mas ao contrário, né, quer dizer, um certo protagonismo do executor das obras, que muitas vezes, por manipular montantes de contrato muito maiores do que as firmas de projeto, acabam assumindo um protagonismo que é absolutamente perverso no campo da nossa sociedade, né? Aqui é o comitê organizador que está responsável por isso, né? Eu estou como vice-presidente do comitê organizador, o presidente é o Sérgio Magalhães. Já houveram uma série de eventos, que são esses que vocês podem ver aí, aqui no canto esquerdo, mais extremo, exatamente a notícia, primeiro, da nossa vitória em Durban, depois a assinatura da Capital Mundial da Arquitetura, os guias, que já foram o ArcGuia, né, a tentativa de levantamento exatamente da visibilidade a um patrimônio que nós temos, que é notável, mas que é absolutamente invisível, né? Uma experiência muito gratificante que tivemos com a PUC, né, junto IAB, UF, PUC, que foi arquitetura humanitária, foi um workshop muito bem sucedido, assim, que gerou resultados muito legais, né, em convênio com o Acnur, que é esse grupo de associação e de acolhimento aos refugiados do mundo todo. Um outro foi também Habitar o Centro, esse foi com a EAA. A entrevista recentemente vinculada com o Querê, que é um arquiteto de Burkina Faso, que tem uma trajetória muito interessante. Enfim,
uma série de eventos que estão em andamento, que já ocorreram, né? Destaco também aqui a confirmação do Solano Benítez, né, que é um arquiteto paraguaio também, absolutamente fora, vamos dizer assim, do star system da arquitetura, mas que tem uma produção interessantíssima, né, no cenário da América Latina. Uma coisa que a gente precisa, e que essa aula, quer dizer, essa palestra de hoje vai mencionar um pouco, né, a gente voltar os nossos olhos para a nossa América aqui, nossa América Latina, né. Enfim, aqui eu entro um pouco mais, né, quer dizer, no debate que eu estou querendo propor, que é exatamente a formulação de uma crítica à cidade brasileira, né? Ela vem se desenvolvendo a partir de um modelo que é hegemônico, que é o modelo americano, né, e que acaba gerando uma ocupação do território muito ampla, um esgarçamento do território muito amplo, quer dizer, uma ocupação do território, porque ela está baseada no rodoviarismo e na promoção de habitação junto a idílios próximos à natureza, né? Então, você acaba com isso expandindo interminavelmente a cidade. No meio aqui a gente tem um aero da cidade de Brasília, que é hoje em dia uma das cidades que mais cresce no nosso país, né? E aí contrapor, né, uma outra proposta para a cidade brasileira, que seria exatamente uma cidade a partir de 4 pontos. A cidade compacta e densa, uma cidade com diversidade de classes e de usos, uma cidade com mobilidade ampliada e uma cidade com um conjunto mais próximo, de uma aproximação mais positiva aos conjuntos naturais, né? E não dessa forma como é feita hoje. Com um combate muito claro ao rodoviarismo, que aqui a imagem o modelo da cidade de Los Angeles, essa é a autopista 101, na 101, que cruza Los Angeles de norte a sul, e que mostra, quer dizer, que a demanda por infraestrutura para atender os carros é uma infraestrutura que a gente jamais vai conseguir atender. À medida que você abre mais pistas, elas vão estar sempre engarrafadas, e é isso que um pouco que acontece com essa grande autopista. Los Angeles, aliás, é um paradigma, né, de uma cidade exatamente centrada muito nessa locomoção por automóvel e não pelos grandes sistemas de transporte público. Aqui um pouco, quer dizer, minhas ações atuais, né, na graduação e na pós-graduação, dou aula de projeto 5, que basicamente é um projeto executivo, tem uma matéria optativa que se chama Habitar o Centro, que exatamente envolve essa questão de como a gente retoma, né, ou dá direito amplo às centralidades que estão esvaziadas nas cidades brasileiras, nas suas mais diversas, o centro de Niterói, o centro do Rio de Janeiro, mas também o centro de Alcântara, o centro de Nova Iguaçu. Acho que é importante a gente criar prefigurações e pensar em modelos que possam viabilizar essa ocupação, né? Eu estou engajado atualmente numa extensão universitária, que é um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Fundação Euclides da Cunha, que é a fundação da UF, que é exatamente para promover regularização fundiária, no qual a gente está promovendo a regularização fundiária de 3.000 famílias. E, por último, também, quer dizer, estou aí, segunda-feira que vem, a gente vai começar um curso que aborda exatamente, um tema muito próximo a essa aula aqui, que é Arquitetura, Cidade, Filosofia e Subalternidade, que é esse último cartaz aí na extrema-direita, né? Não posso deixar também de mencionar, quer dizer, minhas orientações, 3 alunos absolutamente brilhantes, né? O Genildo Coelho, que já tem até livro publicado, que está pesquisando arquitetura, poder, resistência nas fazendas cafoeiras escravocratas do Espírito Santo, já tem inclusive esse livro, Arquitetura Urbana do Café em Muqui, publicado, né? A Andréa Pavone Sá, que também está estudando as remoções de favela, que resultaram em novos bairros, em mais espraiamentos urbanos, e o Wagner Vils, né, que tem pesquisado o processo participativo em projetos de urbanização de favelas, né. Todas elas são pesquisas que têm um pouco a ver com essa questão que eu coloco aqui nessa próxima imagem, que é sobre um pouco a epistemologia do plano do projeto, né. Não sou eu que falo isso historicamente, né? O Significado da Cúpula é um texto maravilhoso do Carlo Argan, né? do Argan,
e que menciona exatamente o fato corriqueiro, né, desse concurso da cúpula em 1418, em Florença, para cobrir, né, o altar maior da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, né? E como a solução disso, que é vencida, esse concurso é vencido pelo Brunelleschi, um ourives da cidade de Florença, mas que pesquisou intensamente tecnologias construtivas, e a vitória dele é porque era um vão muito grande, não é? E não podia se usar de escoramento para o desenvolvimento dessa cúpula. Então, ele combina duas tecnologias, uma tecnologia árabe, que é essa tecnologia que está mais acima aí, que são exatamente da colocação de tijolos numa espiral amarrada, que você consegue ir levantando a cúpula sem que haja um cimbramento para ela, né? E, ao mesmo tempo, uma segunda cúpula, a cúpula externa, não é? Que vai exatamente usar da tecnologia gótica, vamos dizer assim, se utiliza dessas nervuras, né? E consegue construir as duas coisas ao mesmo tempo, sem necessidade do cimbramento. Isto é uma solução ao mesmo tempo tecnológica, responde àquilo que talvez Hegel fala, né? Quer dizer, a principal lei da arquitetura é ela ficar em pé, a lei da gravidade, mas ao mesmo tempo, quer dizer, sintetiza um objeto com um simbolismo incrível, não só para a cidade de Florença, mas para toda a região da Toscana, representando uma nova centralidade, né? Exatamente um objeto icônico, né? Que representa essa reunião dos povos toscanos em torno dele. Enfim, muitos teóricos falam desse exemplo de concurso como a fundação da profissão do arquiteto moderno, né? Vamos dizer assim. Essa capacidade de articular conhecimentos e, ao mesmo tempo, formular um desejo estético muito claro e colocar isso em pé, né, vamos dizer assim, viabilizá-lo. Outro exemplo que acho que é super interessante, também da época do Renascimento, que envolve a Praça do Campidoglio, né, em 1538, do Michelangelo, que a gente vê a solução antes, aqui do lado esquerdo, e depois a solução de Michelangelo, né, em que a gente percebe como essa relação de custo-benefício é avaliada pelo arquiteto a partir de princípios da correção, que a perspectiva, um novo instrumento que chega para o desenho, né, dá ao arquiteto para que ele formule, vamos dizer assim, uma crítica operativa do real. Acho que é importante também a gente refletir que o projeto não é alguma coisa que se realiza simplesmente sobre o nada, mas ele recebe, né, um território pré-construído, pré-existente, e que ele deve selecionar aquilo que deve permanecer, aquilo que deve ser suprimido, aquilo que deve ser valorizado, aquilo que deve ser destruído, enfim, aquilo que deve ser modificado. É também uma obra notável exatamente dessa interpretação. E aí, quer dizer, eu acho que a gente entra um pouco mais no nosso tempo mais moderno, né, abandona esse tempo místico do Renascimento, mas pensa um pouco sobre um teórico, que é o Tafuri, né, que vai falar que, desde o Iluminismo, né, o arquiteto se coloca como um ideólogo social, né, um profissional que tende a tentar organizar de forma persuasiva, né, a cidade e o viver. Quer dizer, persuasiva significa que convença o conjunto da sociedade, né, é uma tentativa de cooptação social das ideias, né, que integre à aceitação geral. E isso é uma coisa que a gente vê que no nosso mundo moderno aconteceu, por exemplo, com o morar, né, o habitar. Nós deixamos de morar em habitações unifamiliares, passamos a morar em habitações multifamiliares. Essa foi uma proposição da ideologia modernista que conquistou efetivamente o metabolismo social. E daí, quer dizer, eu acho que assim é importante assinalar, né, quer dizer, a presença da ideologia e daquilo que o Habermas vai falar nesse livro dele, O Discurso Filosófico da Modernidade, que seria exatamente, né, quer dizer, num tempo em que os grandes discursos foram solapados, é fundamental para todo ser humano, para que organize suas próprias ideias e seu modo de agir, que estruture uma ideologia própria, né,
para buscar uma autolegitimação do seu fazer, né, do seu praticar, da sua prática efetiva, né. Em 2007, eu defendi, como o Ivan já mencionou, uma tese no ProUB, no âmbito do ProUB, que era essa, Projeto, Ideologia e Hegemonia, em busca de um conceito operativo para as cidades brasileiras, no qual discutia os conceitos de projeto e plano, né, ideologia e hegemonia, e a própria situação, né, quer dizer, da cidade, e identificava o valor cidade como um valor do encontro das diferenças, né? Exatamente da convivência do diverso, o encontro com o outro, né? Enfim, acho que existe instalado na nossa sociedade, a partir mais ou menos da década de 60, uma crise muito grande, né? Que se revolta contra o industrialismo, a padronização, o burocratismo estatal, né? Começa a relativizar uma questão que foi muito cara a todo o movimento moderno, né? De que a habitação é um direito ou é uma mercadoria, né? Que envolve exatamente essa questão que é central hoje em dia na cidade brasileira, que é a inclusão ou a especulação, né? Também, por um outro lado, quer dizer, não se aceita mais a padronização repetida. E aqui eu trago dois exemplos notáveis desse esforço, né, que o campo arquitetônico fez. Nenhum deles, às vezes, são experiências, nem sempre deram certos. O conjunto do Cafundá, no Rio de Janeiro, de 79 e 82, e o Robin Hood, que é do casal Smithson, né, em Londres, que hoje em dia está, inclusive, em termos de ser demolido por causa da violência que se instalou nele, e que são questões que perpassam muito essa questão da aglomeração, né, da junção da habitação multifamiliar. Acho que existe, hoje em dia, uma questão muito clara colocada para nós, né, quer dizer, a pandemia exacerba essa questão, né, de que existem duas visões em luta, né, quer dizer, duas narrativas que estão disputando aí claramente o metabolismo social, né, a hegemonia frente ao metabolismo social. De um lado, o lado progressista, né, que condena um pouco uma lógica absolutamente competitiva, que ela gera alienação, né, ela é absolutamente bloqueadora da felicidade como um todo, e de outro lado conservador, que não celebra a competitividade, diz que a competitividade é adequada, ela será própria para a reprodução mesmo e permitirá o alcançar essa felicidade, né? Acho que no Brasil, quer dizer, esse discurso conservador foi eleito, né, nessa última eleição. Isso tem uma série de razões. Eu listo aqui 4 pontos que eu penso assim, como provocação aqui nessa fala. As tradições estruturais do autoritarismo brasileiro, o enfrentamento em nossa história, afinal de contas, né, quer dizer, a história da ditadura não foi efetivamente desvelada, né, ela continua recalcada, né, assim como né, a história da nossa escravidão, né. Eu lembro para vocês que Rui Barbosa mandou, como ministro da Economia, queimar todos os arquivos da escravidão no Brasil. Isso é um legado péssimo, né? Quer dizer, que exatamente a gente quer apagar o nosso passado e se entregar ao futuro. Essa é uma questão que a gente precisa ter muito claro. Uma certa hegemonia do capital rentista presente na nossa condição, né? E uma conjuntura mais de curto prazo, que a gente vê uma aliança entre grupos milicianos e militares, que a partir de 2013 começaram um pouco a endemonizar e conseguiram ter um certo sucesso a política pós-constituinte de 1988. Né? Acho que é importante a gente desnaturalizar esses posicionamentos. Né? Acho que aqui é importante a gente frisar um depoimento, quer dizer, uma fala da Margaret Thatcher, que é dos anos 80, dos distantes anos 80, né, de qual ela diz assim, não existe essa coisa de sociedade, o que há e sempre haverá são apenas indivíduos e suas famílias, né? Um pouco legitimando essa questão que esse outro professor, o Ivan Lago,
mencionam a respeito do brasileiro médio, né, de que ele tem uma aproximação com relação ao autoritarismo atávico que está presente na sociedade brasileira. Mas esse mesmo nos anos 60, né, quer dizer, eles já apresentavam para nós essa questão, uma vertente progressista, pelo menos no nosso campo, e uma vertente conservadora, né? De um lado, existiam experiências que surgiam para exatamente buscar a participação do usuário na formulação da arquitetura, uma visão menos demiúrgica, né, da atividade do projetar e do planejar, e de outro, né, quer dizer, uma visão conservadora que celebrava, né, o mecenato e a eleição de arquitetos do Star System, né, numa certa tentativa de se restaurar uma cidade tradicional, uma cidade pré-industrial, como se isso fosse possível. Acho que tudo isso também não é novidade, isso é um debate que está lá no século XIX. Eu registro aqui, né, quer dizer, a data do Manifesto Comunista de Karl Marx, em um documento fantástico, não é que Pedro, está perdendo o seu som, Pedro. Está falhando o meu som? Voltou agora, voltou. Tá. Que é essa cidade pré-industrial que está aí, e depois a cidade industrial. E o Pugin vai ver exatamente fazer essa celebração do neogótico, né? E que vai se repetir com outros pensadores, como Ruskin, que escreve 7 Lâmpadas da Arquitetura, né? Que tenta retomar o rigor dos tratadistas venezianos, como Carlo Modoli e Francisco Milisi, na composição da arquitetura, né? Todos esses teóricos celebram de novo um medievalismo, né, como uma época em que existe uma despersonificação da autoria, né, do projeto. Eles querem desfazer, vamos dizer assim, um certo messianismo dessa figura do arquiteto genial, que faz um traço genial, mas exatamente dizer que a obra de arquitetura é obra de muitos agentes, né? E que talvez o ponto máximo seja o Morris, né? O William Morris, em 1881, que faz essa casa notável, que é a Red House, na qual ele abre espaço exatamente para diferenciar dos artesãos, né? Se expressarem, né? Se expressarem nas portas, se expressarem nas mais diversas conformações disso, um pouco repetindo a tradição das catedrais góticas, né? Ele tem essa citação que eu acho maravilhosa: não podemos nos furtar da arquitetura, uma vez que fazemos parte da civilização, né? E que abre exatamente um amplo campo para todo o século XX, o campo mais progressista, ou que pelo menos eu identifico como mais progressista, que vem desde o Patrick Guedes, o Lewis Mumford, a Jane Jacobs, que não é arquiteta, é uma jornalista, a gente vai falar dela um pouquinho mais na frente, o Bernardo Rodrigues, o Christopher Alexander, e também um teórico, um pensador caro à própria Universidade Federal Fluminense, que é o Carlos Nelson dos Santos, um brasileiro aí, assim como outros também, o Sérgio Ferro, em São Paulo, o Rodrigo Lefebvre, enfim, que tentam exatamente uma recuperação da arquitetura vernácula, né, da autoconstrução e dos argumentos ecológicos que estão tão presentes nessa Red House, que é exatamente, quer dizer, abrir um pouco a caixa preta, né, desse processo de projetar, né? E aí eu gostaria também de frisar que a modernidade ela não é única, né? Aqui eu cito, assim, vamos dizer assim, uma primeira geração que contaminou fortemente uma formado por engenheiros sanitaristas, né? E que mostra para nós uma recorrência impressionante. Aqui eu trago para 1849, mas depois a gente vai ter Paris em 1853, uma cidade pré-existente, que é diferente. Barcelona é uma expansão da cidade existente. Paris é uma cidade pré-existente. La Plata é uma cidade nova. Belo Horizonte é uma cidade nova. Belo Horizonte demole totalmente o arraial, né, que existia antes no lugar de Belo Horizonte.
né? E o próprio Rio de Janeiro, em 1905, vai ter um tipo de intervenção muito parecida com essa, né? Quer dizer, o que é? Uma contraposição entre largas avenidas, que correspondem às ligações mais rápidas, né? Objetivando esse circular dentro da cidade moderna, e uma malha indiferenciada de vizinhança, vamos dizer assim. Há no contexto brasileiro, quer dizer, uma certa recusa, né, em a gente entender o desenvolvimento da história da arquitetura da América, particularmente da América do Norte. Mas ela é absolutamente assim vanguardista com relação a movimentos europeus, né? A escola de Chicago, não a escola de economia, mas a escola de arquitetura, é notável nesse sentido, porque ela antecede em muitos anos, né, a briga que vai haver na cidade europeia, né? Então, o Sullivan e Wright, né, combatem exatamente o movimento do City Beautiful, do Burnham, academicista e eclético, e são condenados, de certa forma, a uma atuação mais periférica e não exatamente na centralidade das cidades. E aqui o Flatiron Building, que é uma edificação em Nova York, que é mais ou menos dessa época, e também a Hobby House, uma obra fantástica do Frank Lloyd Wright, né? Bom, eu acho que é super importante a gente também olhar, né, para essas vanguardas centro-europeias, que, de certa forma, correspondem a esse movimento primeiro dentro do campo europeu para a transformação das cidades. Quer dizer, existia um problema, a cidade industrial era uma novidade, ela se expandia, e se expandia de uma maneira, numa escala impressionante. Viena vai assumir uma verdadeira vanguarda nessa questão a partir de arquitetos como Adolf Loos e Otto Wagner. O Wagner, que é a secessão vienense. O Wagner vai projetar todas as linhas de metrô da Viena, o que é fantástico, porque mostra um pouco uma amplidão para o nosso campo da arquitetura, que exatamente coordena infraestruturas de longa ou de diferentes escalas, né, que são o metrô de Viena, mas, ao mesmo tempo, a microescala, ou a escala das praças, as estações e tal. É um trabalho fantástico nesse sentido. Toda a luta, né, quer dizer, do entre-guerras também, acho que é super importante ser mencionada. O Ernest May é esse cara que vai ser secretário, digamos assim, de urbanismo de Frankfurt, e vai fazer várias experiências de conjuntos habitacionais, do qual ele chama, né, exemplares magníficos, depois que se transformaram em ícones do movimento moderno, como Le Corbusier e o Mies van der Rohe. Essa Wissenhof de Stuttgart é um exemplo muito interessante disso, né? Depois, com a ascensão de Hitler ao poder, ele migra primeiro para a União Soviética, depois ele vai para o Quênia, né? O Hannes Meyer, que escreve também um livro fantástico, O Arquiteto na Luta de Classes, né? E que aí você vê que as experiências do entre-guerras que são notáveis na Viena Vermelha, que é esse aqui, o Karl Marx. Oi? O Alex pediu para dar uma pausada um pouquinho, acho que ele tem um informe para dar aí. Espera um pouquinho, por favor. Desculpem. Beleza. Alex, por favor. Pedro, está me ouvindo? Estou. Só vou te pedir uns minutinhos de pausa, porque o Zoom ele encerra aos 40 minutos e acabou de encerrar. Aí eu vou recompartilhar, então você aguarda para o pessoal do Zoom não perder nada, tá bom? Você me dá um aviso, Alex. Já aviso. Obrigado. Eu vou pegar uma água aqui para mim. Tá bom. Enquanto o Pedro está lá fora, eu quero explicar que o professor Alex está compartilhando essa apresentação com o Zoom para os convidados externos. Aí tem uma limitação de tempo que o Zoom permite falar direto. Ele está reagendando, restabelecendo a conexão daqui a uns minutos. Ok? Daqui em breve estará de volta aí, nossa apresentação. Obrigado.
Estão me ouvindo bem? As imagens estão boas? Como é que está isso? Super tranquilo, viu, Pedro? Você pode Tudo falar ótimo, Pedro. Tudo Tá ótimo. ótimo, Pedro. pode falar um pouco mais devagar, eu sei que você está meio afoito, mas vai com mais calma aí, que tá beleza, não precisa passar com tanta rapidez, você tem tempo, está super tranquilo, legal. É a ansiedade do último acontecimento que me deixou. Mas está indo muito bem, estou muito feliz que está dando certo, entendeu? E acho que Pedro, tá rolando ótimo, eu tô no outro computador acompanhando por fone, tá tudo perfeito, tá? Só mais um minutinho, eu já restabeleci a sessão, só tô esperando o pessoal entrar de novo, tínhamos 6 pessoas lá, eles já estão começando a entrar, tá? Tá bonito. Você me avisa como for. Sim. Pedro, posso aproveitar para te fazer uma pergunta rapidinha? É porque você mencionou o projeto da Obra do Berço no início da sua fala. Seria um projeto para a mesma Obra do Berço que está aqui na Lagoa, o projeto Niemeyer? Não. Aquele terreno na Barra da Tijuca, foi um terreno que, em 1982, foi um concurso do IAB-RJ, e esse concurso era por um terreno na Barra da Tijuca, e a obra do Berço continuaria com sua sede ali na Lagoa, que é a obra do Oscar Niemeyer, e esse seria uma nova sede da obra do Berço lá na Barra da Tijuca. Foi um concurso depois de muito tempo, no tempo ainda da ditadura militar, né? Mas no final dela, naquele tempo da gradual e segura, que o IAB fez um concurso, né, projeto lá nesse terreno da Barra da Tijuca. Tá ok. E como a gente tinha esse problema, né, quer dizer, as mães deixavam as crianças de manhã e só pegavam depois na sexta, porque todas elas trabalhavam e tal, eram precariado e tal, a gente teve aquela ideia de fazer uma analogia entre o tema, o programa da creche, né, e a cidade. Tentar produzir uma mini cidade na qual houvesse uma riqueza de vivência para essas crianças. Então, você tinha aqui o refeitório, as salas de aula separadas. Em vez de você ter um programa organizado num edifício só, a gente fragmentou ele em vários edifícios, né? Que ótimo, interessante. Porque eu tenho estudado a outra obra do Berço, né, o projeto Niemeyer, eu sabia desse outro concurso. Obrigada. A obra do Niemeyer é uma das primeiras obras do Niemeyer, se não me engano, é lá da década de 20, né, Denise? Não, é 36 o primeiro esboço, mas é considerada a primeira obra construída dele. Pedro, tá perfeito. Quando quiser retomar, obrigado. Tá bom. Pedro, vai com calma, fala mais pausadamente, tá tudo legal, vai embora. Tá bom. Tá bom? Então, né, como eu estava falando anteriormente, o Hannes Mayer escreve esse livro, O Arquiteto na Luta de Classes, que é um clássico exatamente dessa questão, né? Ele, por causa da ascensão do nazismo na Alemanha, ele vai migrar, vai para a União Soviética, mas depois ele também sofre uma perseguição dentro da União Soviética, com a ascensão de Stalin, né? E aí depois ele migra para o México, acompanhando um pouco a trajetória do próprio Trotsky. E, de novo, aqui embaixo a gente vê 2 exemplos notáveis, né, desse esforço que foi no entreguerras, né, do esforço de promoção da habitação de interesse social na Europa, né. Um é o Karl Max Hof, em Viena, desse arquiteto Cauen, e outro, que está um pouco fora dos manuais da arquitetura moderna, mas que eu acho assim, preciosíssimo, que é o do Bruno Taut, em Berlim, que é o conjunto Kauligen, que eu acho que o mais precioso nesse conjunto é exatamente a questão dele não estabelecer aquela ruptura, né, entre a cidade novecentista que o corbusianismo vai propor para a cidade de uma maneira geral, né? Enfim, o Bruno Taut tem outros exemplos, como esse, o conjunto da ferradura, né, em Berlim. E aí eu acho que existe uma questão que estava muito em debate entre guerras, de que o artista e o arquiteto são, antes de tudo, políticos, né? E tem essa questão de se articular, né?
Depois, André Breton e o próprio Trotsky, né, falam da necessidade da arte assumir um valor um pouco mais longe do realismo, né, que acho que é um movimento super importante. E, ao mesmo tempo, existe um texto maravilhoso do Bataille, que eu acho que é muito alimentador do nosso campo, né, que ele vai dizer e vai vincular fortemente a arquitetura ao poder, o que é um fato mesmo, porque a arquitetura é caro para ser construída, e por ser caro para ser construída, ela sempre teve um vínculo muito forte entre o poder instituído, né? Porque nós podemos fazer desenhos, os projetos são relativamente baratos, mas a obra é sempre, demanda muito dinheiro, né? E aí a gente vê um pouco, quer dizer, essa luta de ideologias dentro do próprio movimento moderno, que é um pouco, na leitura rápida feita no Brasil, visto como um movimento uníssono. Quer dizer, não sou eu, mas o Kenneth Frampton, que é um crítico da arquitetura moderna, da história da arquitetura moderna, que vai falar, né, sobre a cisão entre essas vanguardas centro-europeias e o corbusianismo, né? Corbusier como um elemento que, a partir da década de 30, ali no Cian de Atenas, que é realizado dentro de um barco, dentro de um navio no Mediterrâneo, né, vai assumir uma certa hegemonia dos ciantes, né? E que tem claramente uma cisão aí, né? Quer dizer, de um lado está o Ernest May, Ludwig Ribelsheim, Walter Gropius, Hannes Meyer, né? O próprio Bruno Taut e outros, e do outro, Le Corbusier, Mies van der Rohe e Joseph Louis Serre, que tem uma visão mais conservadora e acabam construindo uma imagem, né, de cisão entre o movimento moderno e a continuidade da cidade novecentista. E aí, como exemplo, né, paradigmático disso, o plano Voisin de Le Corbusier para Paris, no bairro do Marais, que simplesmente destrói o bairro do Marais integralmente. Se a gente compara ele com a intervenção exatamente do Bruno Taut, para Berlim, daquele mesmo conjunto que eu mostrei anteriormente, que é o Kaoligenstadt, quer dizer, cidade de Kaoligen, que era um industrial alemão e promove essas habitações para os seus funcionários, a gente vê que há uma continuidade entre o tecido da cidade, né, o não desenvolvimento sob pilotia, uma série de outras questões, o não culto à torre isolada, mas exatamente a continuidade, né, que o Karl Marx Rolf vai ter, e também os conjuntos do Taut, né, a gente começa a perceber que essa cisão, né, que houve no movimento moderno, ela, de certa forma, não chegou no Brasil, que elegeu, quer dizer, assumiu uma absoluta hegemonia do corbusianismo entre nós, realizou, e não há como negar, objetos incríveis. A Denise já mencionou aí a obra do Berço na Lagoa, que é também fantástico. A professora Denise já mencionou esse exemplar. Eu trago aqui a Pampulha, que eu acho que é de 40, né, e que é um objeto fantástico também, uma reinterpretação desse mesmo corbusianismo com uma força incrível, né, com uma capacidade de adaptação à materialidade, ao próprio contexto brasileiro, que é notável. O nosso Afonso Eduardo Ride, que também é um dos arquitetos mais brilhantes, né? Esse conjunto é de 47, né? Que é o conjunto do Pedregulho, que acho que todos vocês conhecem, mas também uma obra notável, né? Exatamente, quer dizer, celebrando, né, essa ruptura do Brasil, de um Brasil moderno, com o acarrismo agrário, né, com o patriarcado, né, e exatamente celebrando essa coisa da habitação multifamiliar, do viver junto, né, de uma celebração da comunidade. Então, as escolas, todo o aparato que dá suporte a esse conjunto, que às vezes não estão funcionando, vejam bem, assim como o conjunto do Taut, ele não constrói áreas de serviço em cada uma das unidades,
os alemães não usam muito as lavanderias comuns, como é costume nos Estados Unidos. Então, a maioria daqueles apartamentos sofreu uma pequena adaptação para receber uma máquina de lavar. E hoje, engraçado, hoje em dia as lavanderias do conjunto de Kaoligen viraram museus da Bauhaus em Berlim, que é muito interessante, né? Essa mudança de uso também, na não sacralização do uso, né? Acho que até agora a gente falou um pouco, né, quer dizer, de uma sociedade ou de um mundo que celebrava muito, né, a repetição, né, a industrialização, a padronização, a repetição, mas a gente começa a perceber com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, né, de que o mundo havia chegado a um impasse muito que trazia uma melancólica a essa promessa do movimento moderno de redenção pela indústria, né? Porque, afinal de contas, o poderio industrial militar americano e soviético tinham dado entrada numa espiral competitiva interminável, que acabava determinando a própria destruição da humanidade. Então, ao contrário da redenção, fica claro que a técnica, né, e o desenvolvimento da técnica eram também capazes de um poder destrutivo impressionante, né? No Brasil, a gente, vamos dizer assim, ainda celebra essa mesma modernidade, mas eu acho que a gente precisa começar também a reconhecer as nossas especificidades, né? Brasília é da década de 60, portanto, pós bombas de Nagasaki e Hiroshima, mas a gente já consegue perceber, quer dizer, no próprio esforço do Dr. Lúcio, né, de adaptação a uma realidade muito particular, que é o Brasil, um esforço notável, apesar de toda a crítica que eu faço a Brasília por seu rodoviarismo, essa coisa toda, a melhor parte de Brasília são exatamente as superquadras, né, que é isso que eu destaco aqui, né, quer dizer, a escala da superquadra, sua arborização, que a gente percebe em todo a ideia dos rankings de mangueira que protegem as superquadras, né, que é incrível, e essa resistência, né, do Dr. Lúcio, propondo pilotir mais 6 pavimentos, já debaixo de uma pressão muito grande do capital especulativo, né, mas por que, Dr. Lúcio, por que o senhor quer só pilotir mais 6 pavimentos, né? Ele é engraçado, né? Quer dizer, essa citação que eu penso dele é importante que seja mantido na escala do grito da mãe para o filho, para que do último andar possa chamá-lo para o lanche, né? Quer dizer, o que o doutor Lúcio quer quer dizer, primeiro, reforçar a maior verticalidade do Congresso Nacional e tal, mas também essa escala, né? Que eu acho que a superquadra ainda tem, e que, apesar de todo o rodoviarismo, e apesar dos equívocos que a própria cidade teve, né, e que aconteceram por causa desse mesmo rodoviarismo, e que continuam assustando Brasília sob vários aspectos, né, o Eixão é muito agressivo, apesar de todo esse ranking de mangueiras que o Lúcio colocou, ele é muito agressivo no seu trânsito, são 6 pistas num sentido, 6 pistas no outro. As tesourinhas também, toda essa celebração do automóvel, né, ainda continua muito presente em Brasília, mas acho que ele já aponta, né, principalmente nessa questão da propriedade fundiária das superquadras, elaborada, né, com uma articulação com o ministro Santiago Dantas, que, veja bem, não tinha nada de comunista, ele era simplesmente um liberal, ministro de Juscelino Kubitschek, que vai viabilizar essa questão da propriedade da terra numa experiência da superquadra que é absolutamente nova e inusitada, né? Experiências, né? Por outro lado, quer dizer, nossa cidade aqui, o Rio de Janeiro, tem um outro exemplar maravilhoso, que é o Parque do Flamengo, né? Ainda moderno, repito isso, quer dizer, diante de um cenário que não tem nada de banal, né? Muito complexo, eles realizam essa obra e hoje em dia a gente caminha por ela e pensa que ela é fruto da natureza, mas não é, ela é uma intervenção humana e muito impressionante. A maioria das pessoas com um certo complexo de vira-lata, ela é influenciada pelas parkways americanas de cunho rodoviarista, sem dúvida mas ela resolve muito melhor alguma coisa, quer dizer, a agressividade do trânsito de alta velocidade que passam,
né, que ligam Copacabana ao centro da cidade, é resolvida por taludes, por movimentos de desnível. Então, o caminhar do pedestre, a velocidade da caminhada do pedestre está sempre estratificado e não é tão impactado por essa agressividade do trânsito de motoristas, né? Esse mundo pós-Hiroshima também ele começa a ser erodido, né, de certa forma, essa confiança no movimento moderno, muito por causa de uma questão que eu acho que assim, esse aqui é o primeiro CIAN, lá em 1928, em La Sarraz, no qual você vê arquitetos absolutamente muito bem vestidos e tal, né, quer dizer, um grupo pequeno de arquitetos que se constitui como uma vanguarda e que se reúne para discutir a cidade e tal. E, de um outro lado, em 1956, quando a gente chega no 10º Congresso de Arquitetura Moderna, a gente vê uma explosão, uma multidão de alunos que estão presentes nesse congresso e que trazem exatamente essa questão da massificação muito forte, né, que a nossa profissão sofreu, né, quer dizer, um certo declínio desse arquiteto liberal, que se expressa, vamos dizer assim, individualmente e vanguardisticamente determina, né, o posicionamento da própria sociedade e tal. Né? A gente começa a adentrar um mundo que é um mundo da massificação. A década de 60, a crise dos anos 60, acho que é muito por causa dessa questão. E aí, quer dizer, eu acho que há também um exemplar que é notável na sua crítica, e aí a crítica mais tecnológica que ele faz à arquitetura, que é o Kahn, né, que vai um pouco negar essa unidirecionalidade tecnológica dos materiais e vai restaurar o uso do tijolo como um elemento pré-fabricado e capaz de dar respostas, né, à pré-moldagem fantásticas, né? Aqui, principalmente nesse exemplar de Indiana, do Performing Arts Theatre, e também na Universidade da Índia, né? Mas também na Galeria de Arte de Yale, nos Estados Unidos, em New Haven. Tem coisas fantásticas exatamente para falar sobre a metodologia, né, de como projetar, né, dizer que os arquitetos precisam chegar aos locais onde eles vão intervir e perguntar ao próprio lugar o que ele quer vir a ser, né? Então tem a ver com essa coisa do vir a ser. Por outro lado, emerge uma crítica também além, né, do nosso campo, mas muito sensível, que é a da Jane Jacobs, que vai falar exatamente da importância do usuário, né? As cidades têm a capacidade de prover algo para alguém somente porque e apenas quando são criadas por todos. Não existe melhor expert da cidade do que aqueles que vivem e experimentam seu dia a dia. Esse livro, A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, nasce muito dessa crítica ao rodoviarismo exacerbado, né? Que envolveu o movimento moderno, que Brasília está profundamente contaminado, que, de certa forma, o Parque do Flamengo também está contaminado por ele, mas que já o Parque do Flamengo, no meu entender, já dá respostas mais inteligentes com relação a isso, reconhece essa agressividade que o automóvel, o risco que esse automóvel representa para a cidade, né? A questão que está muito presente na cidade de Los Angeles e que é ainda um paradigma do bem viver, né, da baixa densidade. Então, eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais, é uma verdade dessa história toda, mas como isso promove o esgarçamento do tecido da cidade, o seu desenvolvimento em um distanciamento imenso, que um pouco inviabiliza a vida social, o encontro da diferença, mas exatamente tende à homogeneização de alguns bairros, né, do ponto de vista de estratos sociais, o que é péssimo para a própria cidade. Por outro lado, no mesmo anos 60, surge uma crítica estruturalista bastante consistente ao movimento moderno, centrada principalmente no Lynch e no Rossi, que vão falar um pouco sobre a legibilidade da leitura da cidade tradicional, e não só da cidade tradicional, mas da nova cidade também, que é um elemento
um princípio fantástico, a capacidade do território de marcar mapas mentais na nossa mente, né? A presença da própria história, que o Rossi vai celebrar muito no livro Arquitetura da Cidade, e também o Tafuri, né, que, quer dizer, com um terrível pessimismo, também se confronta, né, com essa ideia de que o arquiteto continuava sendo um ideólogo do habitar e que ele propunha novas formas de bem viver e estava interessado exatamente nesse projeto de persuasão, né? Isso, de certa forma, foi uma coisa que eu já mencionei, a massificação, né, que vem com os anos 60, os movimentos em Paris, em 1968, os direitos civis nos Estados Unidos, no próprio Brasil, contra a ditadura militar, né? Adorno e Hockenheim formulam um diagnóstico absolutamente devastador sobre a indústria cultural de massas, exatamente desacreditando muito os movimentos de massa, né? Existe um desalento muito grande, ao mesmo tempo esses movimentos nos trazem esperança, mas, de novo, existe um grande medo, né, da expressão que eu acho que, de certa forma, nós voltamos a ele, né? Lembro para vocês que a nação mais alfabetizada da Europa havia, em 1933, eleito Hitler, né? Ela, além de ser a nação mais alfabetizada, era também a nação com maior grau de universitários presente dentro dela, né? Então, tudo isso assusta muito Adorno e Hockenheim nesse livro A Dialética do Esclarecimento. E aí, quer dizer, mais ou menos ali, com a crise do petróleo, ao final da década de 70 e começo da década de 80, duas figuras são eleitas, né, em 1979, Margaret Thatcher, na Inglaterra, como primeira-ministra, em 1980, Ronald Reagan, na presidência dos Estados Unidos, e começa, né, quer dizer, a erosão daquilo que a gente convencionou chamado o estado de bem-estar social. Uma coisa que o Brasil nunca desfrutou, mas há um profundo esvaziamento do uso industrial, né? E a abertura, meu filho está aqui comigo, está pulando feito um cabrito, vocês me desculpem, mas exatamente essa coisa, o esvaziamento do uso industrial e a emergência de um contínuo de serviços financeiros impressionante, né? De novo, aquela frase já mencionada da Margaret Thatcher, não existe essa coisa de sociedade, o que há e sempre haverá são apenas indivíduos e suas famílias, né? E uma citação do Piketty também, que fala da emergência, da importância da gente pensar modos de gerar, né, arquiteturas, cidades que sejam mais redistributivas, né, que tenham como premissa básica do seu projeto a inclusão e não a exclusão social. Por outro lado, quer dizer, existe também no campo da crítica conservadora ao movimento moderno essas duas figuras, o Lyotard e o Fukuyama, né, que falam tanto do fim dos discursos explicadores da modernidade, como o marxismo e o iluminismo, e vão dizer, quer dizer, o Fukuyama particularmente, como o fim da contradição entre o socialismo e o capitalismo, a vitória final do capitalismo, quer dizer, uma vitória conservadora, né? E a inevitável acusação, a utopia modernista, como ela sendo inevitavelmente autoritária, né? Por outro lado, a gente tem a emergência das novas tecnologias de informação e comunicação, né? Que lançam o ser humano numa dispersão imensa de informação complexa, né? Hoje em dia é difícil a gente compreender o nosso mundo, porque ele parece que não tem mais uma direção, a gente dá um Google em determinada coisa, ocorrência de 8.448 ocorrências desse verbete, né? De certa forma, isso contamina a política, que se fragmenta, né? Que se perde uma certa identidade, que era a identidade entre o mundo do trabalho e o mundo da propriedade, vamos dizer assim, que era típico
da era pré-60, pré-década de 60, e envolve, quer dizer, emerge também uma profunda política de identidades, na qual existem grupos, né, que vão afirmar a sua especificidade e a negação clara de um universalismo, né? Mais ou menos na década de 90, surge um texto brilhante desse filósofo alemão, o Habermas, que ainda está vivo, né? Que ele vai escrever sobre arquitetura moderna e pós-moderna, e vai trazer para nós uma questão que eu acho que é muito importante. Ele distingue a modernidade do modernismo, dizendo, olha, a modernidade é um movimento que ainda, o projeto da modernidade ainda não se realizou. O modernismo já acabou, e ele pode ter acabado, mas a modernidade ainda não se acabou, que era, né, a pretensão humana de desenhar o seu próprio futuro, né, que estava presente nas revoluções americana e francesa, quer dizer, vinculando-se novamente, retomando a ideia do iluminismo muito fortemente, e gerando a ideia, né, não de uma racionalidade assim, uma racionalidade comunicativa, né? Restabelecendo uma perspectiva utópica e a necessidade da nossa autoconstrução e autodeterminação também. Coisas que estavam presentes lá nos discursos do Christopher Alexander, que eu já mencionei aqui, né? Discursos de 64, 77, que vão se realizar, por exemplo, na realização das transformações que ocorreram em Berlim, na década de 90, com a reunificação. O projeto, por exemplo, é emblemático, o projeto Pessoal, aconteceu um imprevisto, o Pedro caiu aí, a gente vai tentar ver se ele se reconecta e vamos retomar, vamos ver. Vamos entrar em contato com ele, ok? Caiu a tua ligação aí, caiu o teu sinal aí. Você saiu da reunião. Você precisa se reconectar novamente, tá bom? Eu avisei o pessoal aqui que a gente vai aguardar um pouquinho, tá bom? Entra no link novamente, por gentileza, tá bom? Pessoal, acabei de falar com o Pedro, ele caiu, né? Ele está se reconectando novamente, precisa aguardar um minuto, por gentileza, tá bom? Pedro, liga seu microfone e retoma aí, por gentileza, você está de volta, estamos vendo você, tá bom? Tá, vocês ouviram até quando? Até que slide? Você tem que colocar para a gente ver, mas a gente te ajuda aí.
Desculpe. Aí, esse é o último slide, Pedro. Ah, tá. Ok? Ok. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Enfim, eu tinha colocado que é exatamente esse esforço que começa a surgir de democratização, né, do processo de projeto, na qual muitos dos arquitetos se colocam como formuladores de desenhos provocativos, né, para exatamente cooptar os usuários para que participem das transformações, que, de certa forma, já está presente no livro do Carlos Nelson dos Santos, A Cidade como um Jogo de Carta, que celebra uma certa neutralidade do desenho da grelha, né, no plano, e ele denuncia um certo paradoxo nessa questão, né, porque ele diz o plano de Nova York de 1811 homogeneiza o território, mas, ao mesmo tempo, ao longo da história, vai gerar um território tão diferente, tão díspare, tão diferenciado. É um livro que, apesar de ter sido escrito na década de 70, final da década de 70, ele é um livro, em 1988, ele é um livro ainda muito atual, exatamente por causa de falar dessa capacidade de negociação, né, em cima de um desenho, né, que existe por trás de todo o desenho, e a continuidade, né, eterna do conflito, né, como se o conflito não cessasse a partir de um consenso episódico, que é representado no plano, mas que ele continua ao longo da história nas suas contradições e nos seus paradoxos, né. Acho que a teoria brasileira é muito rica nisso, ela está um pouco submetida a uma certa invisibilidade. Nós temos, por exemplo, o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre, que eu já tinha mencionado, que fazem reflexões preciosas nesse campo. O Sérgio Ferro, particularmente, trazendo para nós o paradoxo. Mas como? Brasília, essa representação dessa modernidade tão avançada, mas está vinculada a um atraso muito grande dos canteiros, dos seus canteiros, uma produção tão artesanal, né, com relação ao seu canteiro. E o Lefebvre, né, o Rodrigo Lefebvre, que tem uma reflexão que eu acho que é muito interessante sobre essa questão da tecnologia e da cultura do construir, a utilização que ele faz das abóbodas, né, que é notável, exatamente para o compartilhamento de uma cultura do construir, né? E, exatamente, de novo, a impessoalidade e a autoria como dois extremos da questão do projeto. Eu acho que, enfim, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês. Eu acho que agora é importante, talvez seja exatamente ouvir vocês. Acho que um outro exemplar notável, agora mais contemporâneo nosso, é o Pedro Fiore Arantes, que escreveu um livro maravilhoso, que é Arquitetura na Era Digital e Financeira, que vai um pouco falar dessa hegemonia do capital financeiro e como isso está prejudicando o desenvolvimento das cidades, porque tudo é muito fluido, tudo é muito momentâneo, tudo é para já, tudo é imediato, o lucro é imediato. Questiona fortemente essa vínculo entre a arquitetura e o poder, né? Ele, basicamente, esse livro, ele assume que é a partir de uma reflexão, a partir de um artigo do Jameson, que está nesse livro A Cultura do Dinheiro, o balão e o tijolo. Esse artigo é o balão e o tijolo, arquitetura, idealismo e especulação imobiliária. Acho que existem dois autores contemporâneos, que são Dardot e Lacval, que abrem agora um campo aí fantástico para nós mesmo do projeto, porque eles vão começar a defender o comum como alguma coisa que ainda não pôde ser cercada, né, quer dizer, não pôde ser apropriada e cercada no sentido de que vai virar propriedade privada, né. Toda a reflexão deles está muito baseada nos textos da juventude do próprio Marx, no qual ele fala de um paradigma. Não sei se vocês viram aquele filme do
do Raul Peck, que é um diretor haitiano chamado Jovem Marx, que se passa, vai de 1842 até a formulação do Manifesto Comunista, a vida de Marx nesse período, e que Marx escreve para um jornal da Renânia e fala desse paradoxo, né, que havia sido o estabelecimento de uma nova lei na Renânia que proibia os pobres de catar os gravetos que caíam das florestas no chão. E ele falava, mas como? Como pode ser proibido uma coisa que cai do chão, que a natureza entrega para os seres humanos? E só porque uma pessoa cercou uma determinada área, ela veda o direito das pessoas de coletarem esse graveto para aquecer suas próprias casas, enfim. São textos que falam exatamente disso. E Lacval e Dardot vão falar um pouco dessa coisa de que a incapacidade, né, do capitalismo de aprisionar, de cercar o patrimônio construído, por exemplo, né, que, claro, quer dizer, as áreas de turismo são cobradas caríssimas para se visitar e tal, mas eu dou um exemplo aqui de Ouro Preto, né, que você vê como existe uma certa dificuldade, né, no cercamento dessas coisas que continuam sendo patrimônios comuns, basicamente comuns. E, por último, né, quer dizer, essa grande contradição, que também é apontada pelo Piketty, de que, a partir da era, né, de Reagan e Thatcher, começa a haver uma alta concentração de renda e não aquilo que havia acontecido desde a década de 45 até 70, que era uma melhor distribuição de renda entre toda a população do mundo. Assusta muito a nossa situação atual exatamente por uma certa hegemonia do conservadorismo, expresso muito pelo neoliberalismo, que vem gerando fortunas cada vez mais restritas e pobrezas cada vez mais generalizadas. Enfim, aqui está a bibliografia, aqui está meu e-mail, eu tenho o meu e-mail Gmail, mas tem também o meu e-mail IDUF, e tenho também esse blog. Acho que é isso. Obrigado pela atenção de todos. Desculpe se eu me estendi um pouco demais. Tá bom, Pedro, tá ótimo. Eu agradeço a toda a comunidade a tua apresentação e vou convidar as pessoas que tiverem perguntas a fazer, que se inscrevam no chat para a gente chamar. Eu peço para o Alex também verificar isso e depois passar para a gente. Queria fazer um comentário breve, né? Eu achei a sua apresentação incrível. Ele mostra um panorama da arquitetura, cidade e filosofia, inclusive envolvendo teoria, projeto e desenho, que eu acho que é uma coisa que é bem própria da arquitetura. Eu acho que isso é muito legal. Parabéns mesmo, né? Tem uma pessoa que escreveu no chat, que é a Natália Barreto, ela comenta que você poderia disponibilizar esse material. Eu vou falar para ela para encaminhar isso, e a PDF gente, eu coloco no site da escola, no site da escola, ok? Claro, bom, ok. A Luciana Neyman também mandou um recado que eu vou ler para você, e ela fala assim, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma Pepegal, e peço que depois transmita a Pedro o meu comentário, que é o seguinte, registro meus parabéns pela apresentação do Pedro, um panorama de fôlego sobre a produção arquitetônica de as mais profundas reflexões filosóficas que são pertinentes aos nossos estudos. Um grande abraço ao seu orientante, Genildo, que também foi colega dela, né, de arquivo em Vitória. Manda um abraço para você, ok? Ok. Então, as perguntas estão abertas, quem quiser fazer um comentário, falar, fiquem à vontade. Bom. Alex, do pessoal aí não tem alguma questão, alguma informação? Por hora ainda não. Muito obrigado. As pessoas que participaram, o Pedro está disponível. Desculpe aí pela minha internet, né? Mas a gente está sujeito a isso, ainda mais aqui onde eu moro, Santa Teresa, começou a chover,
Faltou. A Fernanda Santiago comenta aqui, o Pedro, que é muito bom fazer a apresentação. Também a Júlia, também gostou, a Ana Júlia, né? A Denise também fala, e a Vera Argan, Pedro, gostei muito, foi muito legal. Muitas reflexões, muito boas as reflexões, tá bom? Ok? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto a perguntas. Eu queria aproveitar, enquanto as pessoas se manifestam, né, falar, Pedro, que estou feliz porque a gente conseguiu superar aquele evento que foi ruim. Você deu aí uma vontade. Muito legal aí. Bom? Eu acho até, né, Ivan, aquela questão eu tenho colocado para as pessoas que a gente deve, sei lá, está vendo aí com a assessoria jurídica da UF, como que vai encarar aquilo, mas a importância dessa cobertura. Eu acho que o Laércio tem feito isso de uma maneira muito notável, muito bom a presença dele, agradeço, mas realmente se cercar de cuidados, né? Porque, enfim. Nós temos aqui uma pergunta da professora Cristina Nassi, né? Pedro, na sua atividade como professor de teoria e projeto, pergunto, quais são os maiores desafios que você vem enfrentando em sala de aula? Obrigado, Cristina. Acho que é muito bom, né, a tua pergunta, e acho que tem uma questão que eu tenho que trabalhar todo esse tempo dentro da UF, né? Eu acho que a questão dos alunos, né, estarem um pouco confortáveis no campo do projeto, né? Eu acho que isso é um aspecto fundamental, né, para que eles, quer dizer, basicamente, eu acho que uma escola de arquitetura deve tentar formar os seus alunos a já projetar, entendeu? E dar, assim, confiança, que não significa arrogância, mas confiança, né, para enfrentar a epistemologia, seja ela do plano quanto do projeto. Nessa aula aqui eu não fiz muita distinção entre plano e projeto, mas eu acho que existem, né, diferenças sutis. O plano é mais impreciso, o projeto é mais preciso, o plano se refere a um tempo mais amplo, o projeto a um tempo mais curto. Eu acho que os dois envolvem essa questão de você pensar o vir a ser. Tentar pensar o vir a ser, isso é uma forma de conhecer o mundo, né? Como qualquer outra qualquer. Mas ela não é muito descritiva, mas ela é mais propositiva, no sentido, quer dizer, ela não envolve tanto um diagnóstico, mas muito mais um prognóstico. Uma analogia assim, meia rápida ou meia pequena, vamos dizer assim, é como se você pode projetar perder a barriga, então você não está mais interessado em saber como você recebeu a barriga, mas como você perde ela, fazendo exercício. Enfim, como você projeta e planeja uma viagem, né? Quer dizer, enfim, tem uma série de coisas que tem muito a ver com aquilo que o Gramsci chama da previsibilidade, que o direito à previsibilidade deveria ser um direito estendido a toda a humanidade, né? E que ele via que isso estava restrito a estratos muito poucos da sociedade. Tem outra pergunta aqui, da Vera Argan, não sei se pronunciei corretamente, mas ficou errada, ela me corrige. Pedro, acredito que a desigualdade social ampliada com a pandemia talvez seja um dos maiores desafios para nós, arquitetos e urbanistas, nesse momento. Não é? Como pensar em novos paradigmas para a sociedade pós-Covid? É uma pergunta bem interessante. Obrigado aí, Vera, também. A Vera é uma parceira, né? Ela também participou daquele workshop que eu falei, que é
arquitetura humanitária, foi uma parceria UF, e a UF também, não só a Escola de Arquitetura, mas os serviços sociais, a Ângela Magalhães também estava junto com a gente. Foi uma experiência muito legal. E não que é verdade, né? Quer dizer, a pandemia nos deixou diante de um... Quer dizer, nós todos, de certa forma, sabíamos, né, que a cidade brasileira era muito injusta, era muito privada, o direito a acesso a infraestruturas muito diferenciadas, né? Do IAB histórica e a luta dos arquitetos tem sido muito no sentido de universalizar, né, toda a infraestrutura para todos, né? Coisas que a gente sabe que não existe na cidade brasileira. Então, a gente tem realidades urbanas que muitas vezes você tem bairros com calçada, com iluminação, com um tratamento de calçada adequado para as pessoas andarem, com coleta de esgoto, coleta de lixo, essa coisa toda, e a gente se contrapõe a áreas da cidade absolutamente abandonadas, né? Entregues à violência, enfim. O desafio, né, que eu acho que a Covid, a pandemia exacerbou, é esse acesso diferenciado a essas infraestruturas. Nós, enquanto mesmo, enfrentá-lo pensando num projeto de futuro que não pode ser o projeto que o Brasil fez até hoje, né? Segregado, né, elitista, né, que não inclui parte substancial da nossa população. Eu dou um exemplo assim, muito claro, né? O mercado imobiliário brasileiro, ele historicamente, se a gente for ver os índices, ele atende só 30% da população brasileira. Ele atende a sua maior parcela. Então, ele nunca produziu um comerciável que atingisse, não estou dizendo 100%, mas que fosse um pouco maior. E vê um fenômeno nas cidades brasileiras, que são as favelas, que são essa coisa toda, invenções, acho até que criativas da nossa população, mas que a gente também não pode romantizá-las. São espaços de precariedade, né? Muito bem, Pedro. Tem aqui também uma questão colocada pela Fernanda Rodrigues. Acho importante falar e refletirmos sobre a preocupação que tem no centro, né? Tiveram esvaziamento mais nesse contexto pós-pandemia, referências dos moldes que da história, decodificando e adaptando. Ela também completa que será que agora os espaços centrais serão mais democráticos, né? Mais democratizados, ocupados, melhorando as novas formas de morar para as mais diversas camadas sociais? Eu acho que, obrigado, Fernando, é uma pergunta que é exatamente, acho que é o cerne, né, agora, do desenvolvimento da cidade brasileira. E que é uma coisa que a gente tem aí um histórico que nos mostra o exemplo de como o esforço no sentido de dar instrumentos às administrações municipais para que exatamente o famoso artigo 182 da Constituição fosse uma letra de fato, que era a propriedade privada deve cumprir o seu papel social. Demorou, né, a Constituição de 1988, somente em 2001 a gente ter um Estatuto da Cidade, uma lei que monta uma série de instrumentos que o som ruim, o Juarez está falando, né? Tá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu acho que essa luta, né, que vem de 88 até 2001, constituiu o Estatuto da Cidade. Mas a gente vê, Fernanda, que há uma dificuldade cultural, e exatamente que envolve a ideologia e a hegemonia no mundo contemporâneo, que bloqueiam a aplicação dos instrumentos, digamos assim, mais progressistas do Estatuto da Cidade. Tentando um pouco, quer dizer que o direito à propriedade seria um direito que não poderia ser relativizado de maneira nenhuma.
E eu gostaria de enfatizar aqui que eu não estou sendo aqui comunista nem socialista, não. Várias cidades do mundo desenvolvido usam desses instrumentos para exatamente se apropriar do lucro urbano, que é um lucro que tende, o lucro sobre a terra urbana, ele tende a concentrar renda. Isso é muito claro, todo mundo sabe, né? Por quê? Porque o investimento em infraestrutura acaba sendo apropriado pelo proprietário privado, de maneira muito brutal. O que isso significa? Uma divisão de renda ao contrário, né? Quer dizer, uma concentração de renda e não uma distribuição de renda. Então, a reconversão dos edifícios de escritório, por exemplo, ela pressupõe que a gente possibilite, vamos dizer assim, incentivo, né, ao capital imobiliário, mas, ao mesmo tempo, que ele naturalize, quando ele tiver lucros muito altos, que ele pague uma parcela desse lucro, ou que esse lucro possa ser captado para que haja investimento nas áreas mais precarizadas da cidade brasileira. Aliás, essa é a ideia do Estatuto da Cidade desde o seu início, né? Quer dizer, a propriedade privada só cumprirá o seu papel social na medida em que a gente puder, né, vamos dizer assim, captar uma parte desse lucro imobiliário e destiná-lo à população mais precarizada da sociedade. Grande parte da ideia toda do Estatuto da Cidade gira em torno dessa questão. O último plano, ele dá o nome de Plano Estratégico e Diretor de São Paulo, que foi aprovado na gestão do professor Haddad, né, que foi candidato a presidente da República, também perdeu a eleição, é muito claro com relação a isso. Ele começa o primeiro capítulo exatamente para explicitar essa questão de uma maneira muito objetiva. E acho que se a gente não tiver a naturalização ou a aceitação desses instrumentos do Estatuto da Cidade, tudo continuará como dantes no cartel de Abrantes, porque coisas que são como o IPTU progressivo, né, o direito de preempção, uma série de instrumentos que estão lá, que precisam ser aplicados e que eu não vejo, ou pelo menos vejo muito poucas cidades no Brasil, eles serem efetivamente aplicados. Porque, culturalmente, existe uma sagração da propriedade na cultura brasileira. Não, na propriedade privada não se mexe, né? Não é bem assim. A propriedade privada ela pode ser um instrumento de promoção de muito injustiça social. Essa é a minha visão. Está me ouvindo, Pedro? Estou te ouvindo, Ivan. Você está me ouvindo? Ela comenta o que você acabou mais ou menos de falar, a reconversão dos edifícios de escritório em hotéis e residências talvez vingue, mas é importante ser uma boa parcela reservada para a população de baixa renda e os mais vulneráveis também. Nesse caso, o programa Housing First, a população é uma ideia interessante. Sem dúvida. Obrigado, Vera. Eu acho que assim, a gente tem aí uma série de experiências que estão em andamento no centro da cidade, como ocupações que são notáveis e que fazem autogestão, algumas vezes, dos prédios, porque esses edifícios, como são estruturas verticais, muitas vezes com carências, né, falta de escada de incêndio, podem acontecer tragédias como a que aconteceu no centro de São Paulo. É importante a gente estar atento a isso, né? Acho que isso é fundamental, mas a gente vê que existem coletivos que já gerenciam, né, ocupações e que talvez fosse exatamente um exercício muito importante para as escolas de arquitetura enfrentar esses temas dentro do centro da cidade. Eu chamo a atenção para uma ocupação que tem ali perto da Central do Brasil, que é uma ocupação notável, de pessoas que parcelaram os imóveis
fazem uma gestão ali condominial, promovem até geração de renda para o autossustento do próprio edifício, mas estão em condições muito difíceis, né? E isso é uma velha tradição na cidade brasileira. Eu mesmo, aqui mesmo no meu bairro, a gente tem algumas estruturas que são estruturas muito grandes, que se inviabilizaram no tempo contemporâneo, que são grandes casas, né? E que não tinham mais sustentação, estavam num estágio de degradação, falta de manutenção, essa coisa toda, e que aí coletivos começam a cuidar delas e a desenvolver uma experiência bastante interessante que deve ter se trazido à luz, né? E parece que o Marcelo fez outra pergunta. Vou ler aqui para você. Sobre o evento Rio Capital Mundial da Arquitetura, sua relevância ou não para o incremento do debate pelo viés da arquitetura e urbanismo, e se sabe como se dará o evento neste novo contexto que vivemos. Marcelo, obrigado, realmente essa é a grande dúvida. Eu faço parte do comitê organizador, mas nós estamos diante de uma incerteza muito grande. Não sabemos se o evento poderá ser presencial, porque, vamos falar a verdade, o evento só poderá ser presencial se houver uma vacina, né? Ou então alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos atualmente no desenvolvimento de um evento que tende a ser misto na nossa cabeça, né? Quer dizer, alguma coisa presencial, um núcleo pequeno presencial, mas com transmissão e fazendo isso que a gente está fazendo aqui hoje em dia, espero que com tecnologias mais desenvolvidas, para promover o encontro, porque eu continuo achando que o encontro é muito importante, e a tese que o encontro traz é muito importante, né? Aquela ideia, todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21, né? Essa ideia que tem por trás disso que é muito forte, né? Quer dizer, existe ali uma coisa que foi vendida para nós de uma contradição entre o universalismo e o localismo, né, Marcelo? Que eu acho que isso é uma balela. Na verdade, eu acredito muito numa solidariedade universal que precisa começar a ser promovida entre todos, né? Então, todos os mundos, um só mundo, né? Ao mesmo tempo, temos aspectos que são muito dramáticos, né, com relação ao clima mesmo que nós estamos vivenciando e que precisam ter essa noção cosmopolita do planeta como um todo. Então, de um lado, você tem respeito pelas formas, pela diversidade cultural do mundo, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma atitude, digamos assim, cosmopolita para enfrentar os problemas do mundo como um todo. É isso que esse slogan do Congresso quer representar, né? Todos os mundos, um só mundo, arquitetura 21. E vamos ver, quer dizer, a sua pergunta será que a gente consegue realizá-lo? De certa forma, a gente já vem fazendo, como eu mostrei, uma série de eventos. Eles estão acontecendo, não com o impacto que esperávamos, mas vem acontecendo e está muito assim pulverizado. Existe uma série de atores que estão no entorno do IAB, mas não só no entorno do IAB, mas também no SARG, no sindicato, no CAU, nos CAUs das várias coisas, na ANABAP, que é a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, na FENEA, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, na FNA, que é a Federação Nacional dos Arquitetos, que envolve todos os sindicatos. Enfim, eu acho que ele também não deve ser encarado como um congresso exclusivo dos arquitetos. Ele deve envolver outras especialidades interessadas na cidade, e acho que isso é super importante. Nesse sentido, quer dizer, aquela outra experiência que eu falei da extensão, né, que é exatamente essa coisa da regularização fundiária, ali a gente tem a Escola de Economia da UF, a Escola de Serviço Social, a Escola de Direito, a Escola de Geografia, fazendo mapeamento, essa coisa toda, a Escola de Arquitetura, pensando juntas, né, esse problema que é tão recorrente na cidade brasileira, que é essa insegurança jurídica
da propriedade de uma série de áreas precarizadas da cidade, que são os loteamentos irregulares, favelas, enfim, esse conjunto de problemas que a gente já sabe há bastante tempo que a cidade brasileira carrega. Queria perguntar ao Alex se tem alguma pergunta do pessoal aí. E Alex, Alex. Não, o Alex respondeu que não. Não, a gente pode fazer um encerramento aí do nosso seminário. Eu queria perguntar ao Laércio, se ele está ouvindo, se tem alguma observação que foi fazer Não, estou ouvindo, mas as pessoas que vão receber os certificados já deixaram os dados aqui e vão receber por e-mail. Ok. Então, aproveitar para falar também os seminários serão feitos, nós vamos publicar no site da nossa escola, nas redes sociais também. Aí nós vamos solicitar que os alunos, a comunidade externa que queira participar, envie um e-mail para a gente poder cadastrar e enviar um link posteriormente para a gente evitar o problema do hacker que nós tivemos aí na vez passada com a apresentação do Pedro. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né? Tá certo? E pedir para o Pedro fazer o encerramento, né? E já agradecendo, viu, Pedro? Ficou muito boa a tua apresentação, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente deu um salto qualitativo aí. Agradeço intensamente aí o apoio do Alex. O Alex é um professor lá do Departamento do Urbanismo, que faz parte da comissão desse seminário, que tem contribuído fortemente para que ele tenha sucesso. Então, nós temos limitações tecnológicas, a gente fez um esforço para poder fazer uma transmissão via YouTube, mas a gente percebeu que a nossa rede doméstica das nossas casas não suporta uma transmissão, né? Eu preciso de uma velocidade maior em termos de transmissão, então a gente ficou muito comprometido, ok? Tá? E nós vamos fazer na próxima seminário do TAR, vai ser o do professor Jerônimo, tá certo? Que vai acontecer na próxima quinta-feira, que os seminários do TUR é na terça-feira e os seminários do TAR é na quinta-feira. Se tiver alguém do TUR, Alex, você sabe quem é o próximo seminário? Você sabe informar, Alex, por favor? Professor Vinícius Neto. O professor Vinícius Neto vai apresentar o próximo seminário do TUR e o próximo será o professor Jerônimo Leitão, professor do Departamento de Arquitetura. Se o professor Jerônimo, que está aí, quiser falar e falar o nome do seminário, já fazer uma pequena divulgação, nós temos um pequeno tempo para isso. Hein, professor Jerônimo? Sem spoilers, Ivan. Somente na próxima quinta-feira, quero parabenizar o Pedro pela bela apresentação, pelas questões instigantes que ele trouxe, e parabenizar também a comissão que está organizando estes seminários em um momento tão difícil como este. Denise, você, se eu esqueci alguém neste momento, por favor. Mas, em síntese, eu creio que esse esforço deve ser reconhecido por todas as dificuldades que nós enfrentamos neste momento, e manter viva a universidade pública é algo absolutamente fundamental. Obrigado. Obrigado, viu, Jerônimo? Pedro, suas palavras finais, considerações finais. Bom, obrigado aí a todos, né, aqueles que permanecem aí e os que foram também. Acho que eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Ivan, a Denise, o Alex, o pessoal do grupo que está promovendo esses encontros. Acho que isso
é um movimento muito importante dentro da arquitetura e urbanismo da UF, porque eu acho que à medida em que a gente visualiza aquilo que a gente está fazendo, está promovendo e tal, não sei o que lá, a gente se autodefine, pode se autocriticar também. Acho que esse é um esforço notável. O Ivan tem feito isso já há um certo tempo com relação à ordenação do site e ampliação de uma certa visibilidade da escola, que eu também dou os parabéns. Gostaria de agradecer muito ao Alex também, que fez essa ponte aí no Zoom. Foi muito interessante, Alex, muito obrigado. Eu acho que esse é um esforço, vamos dizer assim, notável, e exatamente gostaria assim, de fazer com que a gente pense um pouco o campo, nosso campo, com os limites próprios dele, né? E aí eu procurei um pouco limitá-lo a exatamente as ações de projeto e plano que são, vamos dizer assim, definidoras, né, do nosso expertise, do nosso saber. Esse aqui é o meu filho, já está dando aí até logo para vocês, ele está aqui comigo, está um pouco ansioso, já está pulando, que você imagina, ele é especial, né, e ficar preso assim dentro de casa é muito chato, então vou ver se eu dou uma saída com ele, até para dar uma caminhada aqui no entorno, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né. Mas eu acho, quer dizer, apesar de eu estar muito ansioso, vocês me desculpem, porque foi uma experiência muito ruim, a última que a gente teve, com a invasão daquela coisa. Eu fiquei muito assustado, mas foi excelente, né? Eu estou muito feliz e, pelo menos para mim, foi muito bom. Eu vou, Ivan, a minha apresentação, transformá-la em PDF, passo para vocês e está tudo disponível também. Ok. Uma pequena propaganda, na segunda-feira que vem vai começar o curso no âmbito do IAB Compartilha, que eu já dou há um certo tempo, que dessa vez vai ter uma aula na segunda e outra na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre arquitetura, cidade, subalternidade e filosofia. É um esforço que eu estou fazendo de reunir autores assim do campo filosófico que falam exatamente sobre um velho conhecido nosso, pelo menos do Nelson Rodrigues, o velho dramaturgo brasileiro, o complexo de vira-lata brasileiro, né? E como isso tem impactos sobre a nossa atuação profissional de uma maneira geral. Mais uma vez aí, obrigado a todos, desculpem pela minha ansiedade, mas é que a última experiência foi muito traumática, eu estava um pouco mais feliz agora. Obrigado aí a todos. Vou pedir a todos aí que estão presentes ainda que abram suas câmeras, a gente fazer o Laércio fazer um print, né, para registrar esse momento importante. Né, quem puder abrir a câmera será legal, entendeu? E aí o Laércio faz esse print aí bacana. Lembrando também que o seminário essa exposição de hoje vai estar no canal da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Eu vou botar o endereço aqui no chat agora, para acesso a partir de amanhã, ok? O Laércio está informando que todos os nossos seminários eles estão sendo gravados, estão sendo postos no canal lá do canal da escola do YouTube, né? É um documento importante, um registro importante, ok? Vamos lá para a nossa foto de registro e dar novamente os parabéns ao Pedro. Só um pedido. Parabéns, Pedro, foi um sucesso. Antes de encerrar, por favor. Não, Agora pediu para o Pedro, tá aí no chat, dá uma olhadinha, Pedro, por favor. Microfone. Pedro, se puder falar sobre as conversas sobre arquitetura humanitária, também serão às quintas-feiras, às 18h30. Começa na próxima quinta-feira, dia 27/8, com os arquitetos do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre os abrigos em Roraima. Eu esqueci de mencionar isso, peço desculpas aí à Vera, mas ela me chamou para exatamente fazer parte dessas reuniões que estão se reunindo em torno da PUC. Ela tem uma matéria lá que é exatamente de acolhimento dos refugiados no mundo. Esse é um problema do mundo contemporâneo muito forte, né?
Eles estão agora abordando o problema da fronteira da Venezuela, que é a Roraima, e também faz parte do IA 2021, né? É um evento que está dentro desse esforço, e é também uma experiência notável, porque exatamente a gente coloca os alunos e nós mesmos em conexão com vários campos do conhecimento, assim, assistentes sociais, geógrafos e tal, que falam a respeito dessas massas de pessoas que se deslocam do mundo, geram campos de refugiado, e como acolher essas pessoas, né, exatamente essa questão da arquitetura humanitária. Para vocês terem uma noção, hoje em dia a ONU tem um convênio com a IKEA, que produz abrigo, mas esse abrigo é muito mais adequado aos países nórdicos do que ao calor de Roraima. Sobre essas questões que a gente monta esses workshops. Todos. Muito bom. Obrigado. Vamos fazer o registro final aí. A Aécio tira a foto para nós aí. Esse registro importante aí, legal? Tá bom? Tem um recado que a professora Vera colocou para você no chat. Dá uma olhadinha. Ela menciona o Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que tem trabalhado com a gente, UFPUC, Acnur, né, que tem trabalhado junto com a gente aí nessa questão dos refugiados. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Beijo. Bom. Obrigada aos alunos aí que também prestigiaram. Estou vendo algumas carinhas conhecidas, Natália, Carolina. Vamos ver vocês. Tchau, um abraço. Bom mesmo. Tchau, professores. Tchau, tchau. Um pouquinho aí antes de ligar, e o Alex, vou conversar com vocês para a gente organizar a próxima. Obrigado.